Isa, vamos, já somos bastante. Espiritualidade e saúde mental. É isso daí. Gente, boa noite, pessoal aqui do meu YouTube, pessoal aqui do meu Instagram, né? Alguns dias eu mandei aí um, um teaser falando sobre a doutora Velasquez, né? E o nosso projeto que vem aí. Muita gente ficou curiosa, então a gente vai fazer essa live para falar, né, desse tema que nos uniu. A doutora Velasquez é neurologista, pesquisadora e xamanista. É certo falar xamanista? Não, não é certo, não. Não é certo. Não, neurologista, pesquisadora, amante do xamanismo. Isa, muitas vezes perguntam o que é xamanismo? O que você entende? Você, o que você falaria? Depois eu dou a minha opinião também. Ai, agora você me colocou numa saia justa. Eu entendo que é uma prática espiritual, que são práticas, né? Não uma, são práticas espirituais ancestrais. Que não existe um xamanismo, existe várias formas de praticar essa espiritualidade, de expressar essa espiritualidade. É isso? Sim, é muito essa mesmo, muito bem, e é muito conectado com a natureza, né? As águas, o vento, a pureza da nossa atmosfera, rios, mares, as montanhas, a natureza, a comida, os céus, as chuvas, o fogo, o uso da energia solar, o uso das nossas energias renováveis. Então, é muito importante agora nessa era de poluição e de tentar achar as soluções às poluições e os nossos erros. E a conversa de hoje é espiritualidade e saúde mental. A espiritualidade vai além de xamanismo, também tem as religiões organizadas, né? E também tem essas novas linhas espirituais que estão saindo agora. E também tem isso, antes do xamanismo, as religiões africanas, elas não são consideradas religiões xamânicas, né? Pois o xamanismo ele se originou na Europa. África tem religiões, etnorreligiões mais antigas. Então, acho que a gente, quando fala da espiritualidade, estamos falando incluso do começo, antes pré-xamanismo, que são as religiões africanas, que são as religiões mais antigas da história da humanidade, porque o homem se originou na África faz 70, 100 mil anos que foi da África para a Europa. Tá entendendo? A gente pode falar de tudo, de qualquer continente. Sim, muito bom. É exatamente essa a dúvida, não é dúvida, mas as confusões que as pessoas fazem, né? De religião com espiritualidade. Espiritualidade você pode expressar sem ter uma religião, não é isso? E porque você segue uma religião, não necessariamente você pratica só aquele caminho mostrado pela religião. Tem outros, não é isso? Sim, a minha espiritualidade é muito mais ampla, né, Isa? Eu estava falando com uma pessoa ontem, ela tinha medo de aceitar, de ficar curiosa com outras linhas religiosas, porque ela foi ensinada a só aquela linha. Acho que, de fato, algumas escrituras falam que só pode ser adorado um Deus. Então, Nisa, qual que é a verdade para a nossa era moderna, né? Esse é um tópico bem polêmico e muitas pessoas, muitas pessoas elas sentem uma pressão, um julgamento, às vezes tem até guerras, né? Então, o que fazemos, né, Nisa? É complexo. É complexo. Eu acho que o caminho que a gente perdeu e que é parte inerente da nossa humanidade são as comunidades. Esse retorno ao nós, que foi o que nos uniu, né, doutora? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho,
da importância da comunidade para nossa saúde física, mental e espiritual. Sim, ai, Isa, me llama de Yaya. Eu gosto mais relaxada, assim, Yaya. Ah, agradeço aí você lembrar, né, que eu estudei algumas coisas aí de saúde mental. Ah, Isa, sim, a questão é que quando temos julgamento na comunidade, né, quando temos julgamento, quando temos críticas, quando somos muito rigorosos, quando não nos adaptamos os trânsitos de pessoa, a variedade de culturas, de países, quando ficamos muito rigorosos em crenças de milhares de anos, sem essa flexibilidade moderna, aí podemos começar a sentir, podemos começar a transmitir, a criar, a gerar doenças mentais. Julgamento, não faz, não isso, você isso, está fazendo errado. É forte, né? Cria-se aquela rejeição da comunidade que pode adoecer e que está acontecendo assim em grandes grupos. Então, eu acho que é voltar para a origem. Na origem, todos somos seres humanos e praticar isso na comunidade. Os direitos humanos falam de isso. Direito à liberdade, à proteção, né? O amor, né? Todas essas coisas, assim, como que a gente cultiva a saúde em comunidade, né? Qual que é a espiritualidade que pode trazer saúde? Qual é? Não, eu acho, eu acho que a autorreflexão, Gente, ela comentou aí no meio, né, que eu a chamo de Yaya carinhosamente, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Do ponto de vista fisiológico, né, do cérebro, o que que acontece com a gente quando a gente vive muito isolado? sim. É interessante, uma pergunta bem interessante. E podemos tomar dois exemplos, para vocês verem assim a complexidade da vida e a importância da reflexão e do análise de tudo aquilo, porque falam. Todas as religiões, todas as linhas espirituais falam que de Deus, o Criador, a evolução, Alá, Adonai, Elohim, grande espírito, Orumilá, afora energia criadora, o sol, o vento, tudo está fora, a terra, e dentro também. Respiramos, dentro está o oxigênio, pegamos essa luz solar, está dentro essa energia, né, elétrica que sai nos testes, aquele eletroencefalograma, eletrocardiograma, consegue mensurar a energia de dentro. Então, Deus está fora, a força criadora está fora, está dentro também. Aí a reflexão é muito importante. Vamos considerar duas pessoas isoladas. Uma é o Dalai Lama. O Dalai Lama, aquela figura do budismo, ele passa muitos anos da sua vida, e como ele e outros yogis das religiões indianas, muitos anos isolados, só escutando e aprendendo da natureza e dos sábios que ocasionalmente, como Buda foi ocasionalmente a falar com os yogis, e como o Dalai Lama recebe desde que é criancinha instruções de seu mestre. Então, o que acontece naqueles cérebros isolados que só aprendem diretamente da fonte, da natureza, dos animais de poder e dos grandes mestres, é brilhante. Os yogis, eles conseguem experimentar o paraíso nirvana na Terra. Quando eles estão aí morando, eles sabem assim como que é aquele prazer. E o Dalai Lama, bom, é uma das eminências do mundo. O Dalai Lama, não, como o Papa, como os grandes líderes dos grandes movimentos religiosos e sociais, são eminências. Então, não tem problema ficar isolado enquanto você esté em um âmbito de iluminação, em um caminho que está procurando aquela sabedoria, escutando Deus dentro, Deus fora e os mestres. Agora, o outro pode acontecer. Aquele outro exemplo,
de um menino que é maltratado em casa pelos pais, de um menino que aí come em excesso, fica um pouquinho mais gordinho, aí vai na escola, tá tudo já traumatizado, gordinho, aí maltrata na escola. Aí esse menininho, ele não quer saber de ninguém, ele não quer saber de ninguém. E ele se isola. E tomara que seja uma isolação em alguma coisa boa. Tipo, eu me isolo nos meus estudos. Eu me isolo em Deus, né? Eu procuro ir àquele meu contato, mas muitas vezes é no álcool, nas drogas. E um mundo de escuridão muito, muito triste, assim. Então, aí o cérebro, ele começa a se atrofiar. A partes do cérebro, o sistema límbico, o sistema das emoções, o sistema cognitivo do intelecto, por exemplo. Se a pessoa se isola e procura refúgio nas redes sociais ou na TV, que está cheia de coisa errada, aí esse cérebro começa a criar ainda mais medos e conexões prejudiciais entre as reações do corpo, as emoções. Aí vira bagunça. Vira, para que falar daquilo? Tá entendendo? Entendi, é isso mesmo, né? Eu queria trazer essa conexão, né, dos efeitos da solidão, do isolamento que a gente vivenciou na pandemia e que estamos ainda hoje sofrendo por conta do isolamento social. As pessoas estão hoje cada vez mais ansiosas, estão depressivas por conta do que a gente passou. E nós somos seres sociais, não é, Yaya? Totalmente, Isa. A pandemia nos deixou acomodados na isolação. A gente acha que fica melhor na casa assistindo TV ou assistindo as redes sociais, ou trabalhando. Tem pessoas que ficam trabalhando. A importância da comunidade para, por exemplo, o desenvolvimento e de ficar fora de casa, na natureza, o desenvolvimento dos sentidos, por exemplo, o aperfeiçoamento da linguagem. Você sabe como aquela linguagem, aquelas palavras chegam no outro e como o outro devolve para você. Você se aperfeiçoa naquela linguagem verbal e extraverbal que pode levar à realização de você. Porque qualquer coisa que a gente quiser fazer hoje em dia, em comunidade, ou seja, se quer vender algo, se quer atingir alguma coisa de grande impacto para a comunidade, uma pessoa sozinha não consegue. Tem que criar umas ideias, tem que criar uma ressonância de sabedoria, uma ressonância de saúde mental. E aí vai aperfeiçoando, aprendemos uns dos outros, praticamos uns com os outros. É o que a gente está buscando, né? Esse retorno ao nós. E aí, já que você está falando aí de saúde mental, que você é uma pesquisadora e amante do xamanismo, né? E eu citei aqui que eu causei um burburinho aí, falando de você, me vieram perguntas sobre os psicodélicos, estudos psicodélicos, né? E hoje a gente ouve falar muito da ayahuasca. Parece que assim, você faz um curso no final de semana e toma ayahuasca. Mas existe risco, existe contraindicação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí, agora como cientista. Sim, sim. Sim, isso é muito importante, né? O juramento hipocrático, né? Que toda pessoa que trabalhe com saúde, é muito importante para nós, ele rege o nosso comportamento, é primeiro não fazer mal. Primeiro, não fazer mal. Então, o que você está perguntando é faz mal, pode fazer mal, como tomar cuidados para que não faça mal. Tem riscos e tem contraindicações. Sim, tem riscos de muitos tipos, sobretudo se o guia não está bem preparado, se não se faz o processo de preparação necessário a cada pessoa individualmente, se o processo de navegação é errado,
também, porque você está com a consciência expandida nas mãos de alguém que está te guiando. E aquela pessoa tem pensamentos, estamos em um mundo dual, de sombras, de subconsciente, de baixo astral, de erros, e tem pensamentos iluminados, tem emoções, tem ego, emoções ruins, passado traumático. E também tem umas emoções que podem ajudar a outra pessoa a sair de lugares tenebrosos. Tem que saber lidar com uma pessoa com consciência expandida que pode não saber onde está, qual que é o nome, que pode sair gritando, que pode correr. É um sacramento espiritual onde se abre o campo da mediunidade e podem chegar energias que van os seres humanos quando morrem. Existe vida extraterrestre, sim ou não? Existem dimensões de anjos, arcanjos, virgens e dimensões de seres diabólicos, sim ou não? Eu te falo que as escrituras de milhares de anos e as tradições orais falam que tudo isso existe. E a ayahuasca incrementa, aumenta as capacidades perceptivas do cérebro, que o guia não esteja bem preparado, que o lugar não esteja bem limpo e firmado nas energias do bem e pode virar caos. Tenho escutado muitos casos de pessoas que se jogam de telhados, que saem correndo, que se afogam no rio. É muito, muito sério. Isso em quanto aos riscos. E depois o processo de integração também precisa de um acompanhamento, de um entendimento de para onde a pessoa volta. E ter até contatos assim com familiares e amigos. E saber o que fazer se a pessoa surta. São poucos os casos. Poucos os casos, pouquíssimos os casos de surtos e problemas, efeitos adversos secundários com guias certos, medicina bem preparada. Muitos poucos, mas com guia incorreto, com guia que não é guia, com medicina adulterada, muitos. Então, as pessoas têm que ter certeza de onde que elas estão indo. Isso em quanto aos riscos. Me fala sobre predisposição genética para esquizofrenia e pessoas com transtornos mentais que buscam na espiritualidade uma forma, muitas vezes, até de fuga. Fuga, fuga. Sim, sim. É um sacramento espiritual, tradicionalmente, e agora que as ciências estão mais interessadas nos efeitos de ayahuasca e outros psicodélicos. É um sacramento basicamente espiritual. Ainda não sabemos os riscos de beber esse sacramento em contexto não espiritual. Queria também deixar isso claro. Ainda as pesquisas estão sendo feitas. A fuga pode ser de todo tipo, né? Podemos tentar nos fugar inconscientemente e ficar viajando, né? Nesses mundos de anjos e de animais de poder. Podemos tentar fugar para o espírito, podemos também tentar fugar para um grupo, um guru, um ego. As fugas são de vários tipos. E elas são evitadas e apontadas à comunidade, né? Falando uns aos outros, olha, eu estou observando isso, um bom guia, um bom grupo de apoio, etc. Enquanto a fatores de risco, contraindicações, predisposições, sim, tem pesquisa que a ayahuasca tem duas condições e dois diagnósticos de doença mental, a esquizofrenia e também a bipolaridade. São dois que a pessoa tem que tomar muito cuidado com manifestações pessoais de esquizofrenia, bipolaridade e também herança familiar. Agora, aí, a ver, também alguns fatores específicos a serem considerados. Por exemplo, o diagnóstico de esquizofrenia e bipolaridade na família foi certo? É certo, porque temos muitos casos de diagnóstico errado. Foi um diagnóstico por uso de uma substância ou é um diagnóstico com evidência de risco genético? O diagnóstico foi em um familiar de primeiro grau ou em um familiar de quinto grau?
O diagnóstico, a pessoa que está procurando ayahuasca precisa mesmo ayahuasca, quer só viajar, ou tem uma doença séria, uma adicção séria, por exemplo, que não tem sido resolvida com mais nada, que tem intentos de suicídio sério. A pessoa tem uma depressão profunda que quer morrer e está na cama com catatônia, tipo coma. Então, vamos tentar aquele chazinho. Bom, a pessoa precisa sair de um estado catatônico e se reconectar com a vida e falar. Talvez ela precise ser levada com um pouquinho, tipo, para um estado de despertar. E o que é esquizofrenia? É tipo um despertar, uma explosão. Então, talvez um pouquinho de ayahuasca em um depressivo catatônico poderia ser experimentado pela ciência por um bom xamã. Entende isso? A ciência é uma arte. A medicina, o curanderismo é uma arte. Tá me entendendo? A espiritualidade. Você reza, você tem fé que aquilo vai funcionar e vai com cuidadinho. Então, isso, as suas perguntas, suas considerações são fundamentais. E a magia, eu acredito que existe. E as medicinas são poderosas. Então, vamos continuar os estudos. Nós estudos, importante, com muita consciência, não é, doutora? Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Sim. Doutora, voltando então para nosso tema central, né, de comunidade, eu já tirei aí as dúvidas. É, você falou várias vezes aí, né, no seu discurso sobre a comunidade ser importante para o nosso funcionamento. Mas nós estamos vivendo uma perda disso. Hoje a gente vê o tem que dar conta. Você precisa dar conta, tem que, né? Sendo idolatrado. As pessoas de sucesso foram aquelas que escalaram sozinhas. E a gente, né? Vamos contar como que a gente se conheceu? Isa, eu marquei tipo 30 minutos para a nossa conversa. Eu acho que temos de 2 a 5 minutos. Aí fala do que você quiser. Mas a gente vai fechar de aqui 2, 5 minutos, que tem outra coisa marcadinha. Você sabe que eu sou workaholic. Eu sinto muito, mas eu sou workaholic. Mas conta, conta, vai, conta. A gente se conheceu por conta de um grupo que tem o nome de Pulso Coletivo, né? E a doutora Velasquez estava vindo para o Brasil e colocou um recadinho: vamos formar uma comunidade de intenções, de propósitos, e a gente passou a se falar. E esse é nosso intuito, né? Da gente conseguir juntar pessoas que também queiram crescer juntas, que queiram sonhar juntas, que queiram realizar juntas, né? Que queiram co-criar. Ela usava muito essa palavra e ela falava: qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Vamos criar juntas. E aí vieram questões, tá? Mas vai tomar ayahuasca? Vai fumar maconha, né? Lembra que eu te falei isso? Vai fumar maconha, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela é pesquisadora dos ativos, né? E a gente está buscando encontrar pessoas que, como ela disse, encontrar pessoas que sejam redes de apoio, que sejam pessoas que não julguem, que sejam pessoas que queiram crescer financeiramente, psicologicamente, espiritualmente, expandir. É isso, Yaya? Totalmente, totalmente. E são plantas, né, que os governos do mundo estão pesquisando, estão considerando liberar. De fato, a Santa Maria, o cannabis, né, que é o nome correto para usar, com essa planta de cura antiga,
que erroneamente é chamada de maconha pelo tráfico e pelas pessoas que verdadeiramente fazem mal para a sociedade, né? Que abusam a planta, que usam como droga para ficar adormecidos, que viram parasitas da sociedade e que criam zumbis, vendendo umas drogas de uma energia terrível, né? Porque quando você pega uma planta sagrada e você converte ela numa prisioneira de assassinatos, de tráfico, de doença e mistura ela com químicos, com crack, porque está adulterada. É demoníaco. E aí a planta vira um demônio. E aí é terrível. Mas não, o governo do Brasil, seguido por muitos governos do mundo, da Europa, Amsterdã, um país assim na vanguarda, França, e as culturas indianas dos shivaístas, o deus da transformação, é uma planta sagrada que você usa uma, duas vezes por dia, em doses pequenas, às vezes uma, duas vezes por semana, com intenção certa, com conexão espiritual, com rezas. E é uma planta que ajuda para a dor, que ajuda a questões emocionais, que perfila a mente, que ajuda com criatividade, com realização, com materialização. Então, estamos pesquisando e estamos ajudando aquelas pessoas que já têm receitas médicas, que já usam prescritas e vão naquelas farmácias, pertencem a associações de pacientes no Brasil. Esse é o nosso público, né? Aquele público que usa ela como e que quer contribuir às pesquisas que estão sendo feitas no Brasil e o desenvolvimento espiritual, mental, emocional em comunidade. O mesmo com a ayahuasca, o mesmo com as folhinhas de coca que crescem também em parte do Brasil, o mesmo com os cogumelos que são liberados em vários estados dos Estados Unidos, em Europa. Pesquiso tudo no âmbito certo, com as permissões certas. Então, é isso. E aquelas pessoas que têm adicções, né, à maconha, tristemente, né, essa planta pode ocasionar adicções sérias. Tratamos com substâncias mais fortes, como a ayahuasca, pode ajudar as adicções de maconha, dessa droga prejudicial criada pelo tráfico. E usamos a Santa Maria, assim, para as pessoas que têm indicações espirituais ou médicas. Mas esse retiro do carnaval, temos um questionário, que as pessoas preenchem. Temos, claro, uma rede de pessoas, pesquisadores, participantes que trabalham com essas medicinas, que talvez alguém está interessado em fazer uma palestra, uma troca, um grupo de estudos, alguma coisa na linha da pesquisa, podemos fazer, mas o retiro é personalizado, né, Isa? Cada pessoa que chegue, que traga seus sonhos, seus desejos, vontades, e aqui as deusas. Isa Alcântara, jornalista, psicologista, e a ciência aqui, a Jadira, vamos abrir as portas e acomodar. Eu falo das cachoeiras que temos lá, temos mais de 10 cachoeiras e piscinas naturais, temos sauna, temos ofurô, temos espaços temáticos, temos todo tipo de animais, aqueles macaquinhos pequenos, como que você chama? Ah, não, não lembro agora o nome. E esquilos, e temos cavalos, poderíamos organizar passeios a cavalos, e poderíamos subir ao parque, ao pico. Bom, ao pico tem que chegar escalando, mas poderíamos fazer passeio no parque, enfim, é o que o convidado deseja, não é isso? A gente se adapta, queremos só curtir, não é isso? O que você quer? É um retiro dessa loucura que a gente está vivendo, de tanto julgamento, de tanto tem que performar, né? Um espaço onde pessoas que estão abertas a ouvir sem julgar, né? Sem ter preconceitos, pessoas que queiram descansar, que queiram conversar, que queiram falar de sonhos, de intencionalizar. E tudo isso é dentro do quintal da propriedade. Sim, temos para 17 pessoas e o Rio.
Ele vai tipo em forma de S. Tem mais de 5 entradas. 5, 7 entradas para o rio, cada entrada para a sua piscina com a cachoeira. E depois, se você fica andando por todos esses quilômetros de rio e cachoeira, temos cachoeira secreta, que é cachoeira de ofrendas, cachoeira de água quente. Temos muita coisa dentro do quintal da propriedade. E a gente poderia, já te falei, a cozinheira mora do lado, podemos cozinhar a gente. Tudo vai ser comida orgânica para ajudar com essa prevenção do câncer gastrointestinal e as doenças autoimunes por conta das como que se chama? Fertilizante, pesticidas, agrotóxico, transgênico. Não, vamos fazer uma limpeza de nosso corpo. Temos todas aquelas sais minerais, eu estava falando hoje, do rio, para fazer as melhores esfoliações. Os homens que cheguem, né, podem levar massagem. Temos as massagistas que moram em Itamonte e fazem parceria conosco e elas vão para lá, né, a fazer massagem na beira do rio. Academia para aquele que quiser, né, fazer aqueles exercícios, competições, dança, poesia, romanticismo, os casais que estejam solteiros, que cheguem aos solteiros, né, Isa? Isa, você é solteira? Sou solteira. Não Ah, sou. tô solteira. Tô solteira. Bem temporário. Bom, Elisa, o que mais? Mais alguma coisa? Bom, nós temos aí alguns pacotes especiais, né? Então, assim, quem ficou interessado, chama a gente está tentando tirar dúvidas aí, né? Porque não tem nada a ver com religião, com práticas, com ritos, né? Quem ficou aí, meu Deus, o que tem aqui é uma cocriação, são intenções, propósitos e muito amor. E aí o resto a gente vai criar juntos, né? O dia a Não. dia como vai ser, porque ela já falou, ó, tem rios, tem tanta coisa para fazer no espaço, que é Itamonte, Minas Gerais, né? É, São 3 estados. sim. Há 3 horinhas, 3 horinhas, 3 horinhas e meia de São Paulo. Isa, deixa eu te falar também. Eu não sei se alguns dos seus companheiros aí da psicologia ou dos meus assim, rivais, né? Aqueles chamás bem indisciplinados ou aqueles cientistas bem estritos. Se alguém assim quiser chegar lá com julgamento, ficar perguntando, né? Observando, a gente também recebe. Tem um amor no coração para todo mundo, não é? Se quiser chegar lá, né, tudo assim, tentando causar, a gente tem medicina, medicina do beijo, medicina do abraço, medicina do acolhimento. Estamos prontos. Estamos prontas. É isso, Yaya. Então, acho que a gente já pode encerrar. Te agradeço muito, né, por você trazer aí seu conhecimento, seu carisma, a sua intenção. E vamos que vamos. Vamos divulgar. Para quem assistiu, se interessou, quiser saber mais, chama a gente aí no privado que a gente passa as informações. Totalmente. E se alguém tivesse pergunta, podemos fazer uma live hoje de 3 pessoas. Podemos trazer um convidado e se tivessem diferentes perguntas sobre o espaço, sobre o evento, podemos fazer mais, né, Isa? E aí vamos colocando material. Estamos super empolgadas. Eu estou empolgada. E muito obrigada a todo mundo que ficou por aqui. A você, linda, com sua energia, sua calma, seu acolhimento, seu intelecto, sua brincadeira, suas palhaçadas que eu quero ver e fazer. Vamos explorar, podemos explorar a cidade, tudo o que a gente quiser fazer. Então, tamo junto.